quero fazer a leitura de um versículo da palavra de Deus que encontra-se no Salmo de número 56. Salmo de número 56, somente o versículo de número 8, que está escrito assim: registras tu mesmo o meu lamento, recolhes as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Somente o versículo de número 8. E eu quero então trazer algo da parte de Deus sobre o seguinte tema: o choro da pomba nos terebintos distantes. Este salmo, como fica bem claro, o salmo de número 56, é um salmo de lamentação, constituído por uma oração rogando o livramento de inimigos pessoais, tais como tipicamente são os salmos de lamentações. Este não é diferente. Há um clamor abrupto, sem prefácio, que implica na urgência desesperadora do perigo. Assim se encontrava o salmista. Assim também encontramos no Salmo de número 11, versículo 1, quando lá de início ele já diz: o Senhor é o meu refúgio, expressando a urgência que era necessária para aquele momento. E no Salmo de número 56 também não é diferente. É um salmo de lamento. Ainda que, se de repente você procurar no dicionário e nos sinônimos que há da palavra lamento, você vai encontrar dentre eles também a palavra queixa. Mas eu acho que é oportuno, entendo que é oportuno aqui trazer o conceito dessas duas palavras, lamento e queixa. Encontramos no livro de Êxodo o povo queixando-se diante de Deus, reclamando por vezes a falta de água, outra ocasião a falta de alimento, outra ocasião por conta dos inimigos que o cercavam. Isto é queixa. A queixa, na verdade, é uma ofensa a Deus. A queixa fala de uma reclamação. A queixa é como se Deus estivesse abandonando o seu povo. A queixa, então, é como que alguém que duvida do poder de Deus. É alguém que está questionando do amor, colocando em questionamento o amor de Deus. Amor incomparável, amor inigualável. Já o lamento é totalmente diferente. O lamento, como vemos neste salmo, o lamento é uma forma de louvor. O lamento é prova de relacionamento com Deus. O lamento é um caminho para a intimidade com Deus. O lamento é uma oração para que Deus venha agir ao teu favor. Se a queixa é uma reclamação, se a queixa é um questionamento, se a queixa são dúvidas a respeito do amor, do cuidado, do zelo de Deus, pelo contrário, o lamento, pelo contrário, vai testificar o poder de Deus em socorrer. O lamento vai testificar o poder de Deus em ajudar, em mudar circunstâncias. O lamento vai testificar o poder de Deus em realizar o que é impossível. Por isso encontramos dentro dos livros dos Salmos vários salmos de lamentação, lamentando, porque está dizendo justamente isso. Pois estes salmos eles iniciam com um clamor. Logo em seguida é descrito os inimigos que ameaçam o salmista, quer sejam eles inimigos estrangeiros, ou às vezes, como aconteciam, inimigos de dentro do acampamento de Israel. E até mesmo há lamentos que por vezes eles estavam ameaçados por enfermidades físicas, isto mesmo. Mas todos estes salmos de lamento, você vai perceber que eles se encerram, eles terminam com uma palavra de agradecimento, uma palavra de gratidão, um cântico de louvor a Deus, pois eles sabiam que Yahvé tinha ouvido a sua oração, eles sabiam que Deus tinha ouvido e havia respondido o seu clamor, senão no momento eles tinham certeza que em breve teriam suas orações respondidas. E o salmista, no Salmo 56, está dizendo isso. Pois os inimigos do salmista eram como um bando de animais ferozes. E a sua vida corria perigo imediato. E aqui eu quero abrir um
parêntese para uma observação. É verdade que ocupar-nos da luta contra as ameaças deste mundo temporal, pode debilitar a nossa percepção de inimigos mortais que guerreiam contra a nossa alma. É isto mesmo. Quando nos ocupamos e damos total atenção para as ameaças deste mundo temporal, como vivemos no dia de hoje, nós não podemos negligenciar que ainda estamos em uma guerra contra principados e potestades. Se hoje vivemos uma ameaça real e eminente, que é a contaminação, não podemos de forma alguma permitir que a nossa percepção dos inimigos mortais que guerreiam contra a nossa alma sejam negligenciadas. Não podemos de forma alguma negligenciarmos a oração, a meditação nas Escrituras Sagradas. Não podemos de forma alguma negligenciar a nossa comunhão com Deus, nosso momento de intimidade com Deus. Não podemos de maneira alguma nos distrair e deixar esfriar o amor de Deus que está derramado em nossos corações. Não podemos perder de forma alguma a essência, o mover, o agir, o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Temos que ter realmente a preocupação, o cuidado e evitarmos no que for possível a contaminação, mas não podemos nos esquecer que o nosso adversário está ao derredor, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então não é hora de você flexibilizar a tua fé, não é hora de você se distanciar de Deus, não é hora de você se isolar da comunhão, pelo contrário, é o momento de fazermos como disse Asaf: quanto a mim, o melhor é aproximar-me de Deus, para estar bem junto dele, ao pé da cruz, aonde há proteção, aonde há refrigério, aonde há renovo, aonde há paz e alegria em meio ao caos que vivemos. Bendito é o nome do Senhor. O choro da pomba nos terebintos distantes. Comumente esse salmo é entendido como que o momento em que Davi estava fugindo de Saul, lá em 1 Samuel, capítulo de número 21 e versículo 10. Quando ele está fugindo, pois Saul estava intentando contra a sua vida. E ele foi se refugiar, foi esconder-se na terra dos filisteus, em Gate. Na ocasião ele fora reconhecido, ele fora percebido no meio dos filisteus. E para que pudesse preservar a sua vida, fingiu-se de louco. Fingiu-se de alguém que havia perdido o juízo, a ponto de começar a barbar, a ponto de começar a ficar esgravatando, mexendo nas portas, como um louco, alguém sem juízo algum. E nesta ocasião ele então vai escrever o Salmo de número 56. Antes de falar propriamente do versículo 8, eu quero também citar o versículo 3, aonde está escrito o seguinte: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Vivemos sim um tempo de medo. Aqueles que não foram contaminados, que não passaram por esta experiência, sim, temem serem contaminados. Aqueles que já passaram por esta experiência, agora ficam receosos e temerosos quanto a seus familiares. Eu digo por mim mesmo. O ano passado eu tive Covid-19. Mas meus netos, meus 3 netos ainda não tiveram. Minha filha não teve, meu genro, minha mãe, minha sogra. Nenhum desses tiveram e outros familiares. Então a gente fica temeroso quanto a estes. Eu tenho um neto de 4 anos, tenho outro de 6, a outra de 8, a Manuela. Então a gente fica sempre receosos. Fora nossos irmãos, amigos, tantos outros que ainda correm risco, outros que estão hospitalizados, outros que estão com cuidados dentro de casa. Mas a palavra diz no versículo de número 3, em me vindo o medo, em me vindo o temor, hei de confiar no Senhor.
pois a confiança no Senhor é o melhor antídoto contra o medo. A confiança em Deus é o melhor antídoto contra o medo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. E o salmista, ele diz isso, que ainda que ele enfrentava uma situação temível, ele enfrentava esta situação, todavia ele está declarando: eu confio no Senhor. E ele então faz este esclarecimento, esta afirmação, que quando confiamos em Deus, é possível, somos capazes de controlar o medo. Quando confiamos em Deus, o temor não se apodera de nós. É possível controlar o medo e ainda ir além disso. É possível tornar-nos destemidos para fazer aquilo que o Senhor espera que façamos. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Esta palavra em que li, quando diz o salmista no versículo de número 8, registras tu mesmo o meu lamento. Como disse, o lamento não é uma queixa. O lamento é uma forma de louvor a Deus. O lamento não é de forma alguma uma ofensa ou uma reclamação ou uma dúvida a respeito de Deus. Não, de forma alguma. O lamento é prova de relacionamento com Deus. Pois quando você traz diante de Deus as suas dificuldades, quando você traz diante de Deus os seus temores, e hoje há muitos temores, não somente a contaminação. Os temores são em várias áreas e tem vários aspectos: desemprego, finanças, casamento, enfermidade, morte, sequelas, várias consequências, vários temores. Mas nós temos neste tempo o lamento. E quando eu estou relatando para Deus os meus temores, em seguida eu vou dizer: mas eu confio em Ti, Senhor. Os meus olhos estão postos em Ti. A minha esperança é o Senhor. O Senhor ainda é Jeová Shalom, que me concede e me dá paz em meio à guerra. Bendito é o nome do Senhor. E por isso o salmista está dizendo: registra tu mesmo e não outro. Registra tu mesmo, Senhor, o meu lamento. Aleluia. Registra tu mesmo, Senhor, as palavras que eu estou dizendo em meu sofrimento. Registra tu mesmo, Senhor, o que está me causando ameaça. Registra tu mesmo, Senhor, o que está me impedindo, me impossibilitando de caminhar, de prosseguir. Registra tu mesmo, Senhor, o que está me oprimindo. Registras tu mesmo. Aleluia. E ele diz: recolhes as minhas lágrimas em teu odres, como está escrito no versículo de número 8. Aqui nós temos então uma alusão a um costume antiquíssimo dos gregos e dos romanos, que todas as vezes que perdiam de seus entes queridos, quando derramavam suas lágrimas, recolhiam em pequenos frascos. Sim, eles recolhiam cada lágrima que eles derramavam, recolhiam em seus pequenos frascos, lacrimatórios, urnae lacrimalis. Eles guardavam aquilo em pequenos frascos, e iam e depositavam sob o túmulo, como oferenda a deuses, ou em memória dos seus mortos. Então quando o salmista Davi está dizendo: registras tu mesmo o meu lamento e recolhes as minhas lágrimas em teu odres, ele está dizendo o seguinte: as minhas lágrimas não se perdem enquanto eu estou sofrendo. Se o sofrimento está fazendo com que eu derrame lágrimas diante do Senhor, estas lágrimas o Senhor está colhendo. Se o que eu estou sofrendo, e há muito sofrimento nesse tempo presente, não só a ameaça de morte,
distanciamento, isolamento, não podermos estar juntos na casa do Senhor. Podemos adorar o Senhor, mas estar aqui é bem diferente. Estarmos juntos cantando, louvando, adorando, exaltando ao Senhor, olhando um para o outro e dizendo: o Senhor é a nossa força, o Senhor que nos sustenta, o nosso rochedo, a nossa fortaleza. Isso é ímpar, é maravilhoso. E isso que estamos vivendo hoje nos traz sofrimento. Quantos de nós sofrendo por não poder estar na casa do Senhor? Quantas lágrimas estão sendo derramadas por não podermos estar na casa do Senhor? Ainda há quem diga que não importa que está fechado. Importa sim, porque este é o lugar que o Senhor consagrou. Este é o lugar que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Este é o lugar onde está escrito na palavra de Deus que estão fitos os olhos do Senhor e os seus ouvidos atentos à oração deste lugar. Mas o salmista tinha uma certeza, que enquanto fugia de Saul, a ponto de fingir-se de louco, a ponto de fingir-se de alguém que não tinha mais juízo, lhe veio as lágrimas. Ele chorava por conta daquele sofrimento, mas ele tinha uma convicção, aleluia, que o Senhor estava colhendo aquelas lágrimas. E por isso então a expressão, o choro da pomba nos terebintos distante, está falando de alguém que foi se refugiar em um lugar por conta da ameaça de morte. No caso de Davi, estava falando do seu exílio quando estava em Gate, terra dos filisteus. Está falando de alguém que está derramando lágrimas por conta que está fora de sua casa, fora de sua pátria, fora de sua terra. O choro da pomba nos terebintos distantes fala de uma árvore pequena, de um arbusto pequeno em um lugar longínquo e distante, mas que naquele momento é onde encontrou o descanso, onde encontrou o refúgio. Assim estava o salmista Davi dizendo desta forma. Mas quando ele disse: quando me veio o temor, em ti confiarei. E mais à frente ele vai dizer: registras tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odres. Acaso não estão anotadas em teu livro? Em outras palavras, ele está dizendo: tudo que estou sofrendo hoje, toda a provação que estou sofrendo, tribulação, toda a angústia que estou suportando hoje, está em memória diante do Senhor, e no momento oportuno virá a vitória. No momento oportuno eu vou colher os frutos destas lágrimas, pois as lágrimas de hoje são semente para o fruto que o Senhor nos dará amanhã. Aleluia. Por isso, o choro da pomba nos terebintos distantes, por certo, era um cântico que era entoado na liturgia dentro do templo. E o salmista aproveitou dessa estrofe, deste coro, e compôs o Salmo de número 56, nos deixando bem claro que as lágrimas que estamos derramando nesse tempo têm sido recolhidas em um odre especial por Deus. Isto é uma figura, porque na palavra certa, literal, é: Deus dará resposta às tuas lágrimas. Elas não são ignoradas por Deus, de forma alguma. Porque elas não são ignoradas por Deus, porque Ele nos ama de tal forma, nos ama de tal forma que deu seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Deus nos ama de tal forma que em Jesus Cristo Ele nos deu promessa de vida eterna. Então quando nós choramos, pode ter certeza que o Senhor está anotando no seu livro, como está escrito lá em Malaquias 3:16, que é um livro onde estão todas as anotações, o memorial diante do Senhor. E lá está cada lágrima que estamos derramando nesse tempo. Lágrimas por entes queridos que perdemos durante este período, que não deu tempo de se despedir, que não deu tempo de prestar uma última honra, que ainda são feridas
abertas em muitos de nós. Ainda são feridas abertas em muito esposo, esposa, filho, pai, mãe. Há muitas feridas abertas. Mas eu estou aqui nesta noite para te dizer que as lágrimas que ainda tu derrama durante este tempo, o Senhor está recolhendo em um odres e estão em memória diante dele, anotadas em um livro. Por certo, o Senhor irá te sustentar, atravessar este tempo de calamidade, porque o Senhor não ignora as nossas lágrimas. O choro da pomba nos terebintos distantes. Deus não esqueceu do sofrimento de Davi. Quando buscou ajuda com o profeta e não pôde contar, quando buscou ajuda com sua esposa, não pôde contar, quando buscou ajuda com seu amigo, não pôde contar, e foi então se refugiar na terra dos filisteus, em Gate, a ponto de fingir-se de louco. Não é porque ele tinha medo de Saul, não é que ele acreditava que Saul realmente pudesse matá-lo, é porque ele jamais iria tocar no ungido de Deus. Isso que fez com que ele fugisse não foi medo de enfrentar Saul, não foi medo de ser morto por Saul, porque ele sabia que Deus era na vida dele, de Davi. Mas é justamente por temer ao Senhor e honrar a autoridade constituída por Deus, ele jamais quis enfrentar a Saul. E porque estava sofrendo em obediência a Deus, estava passando aquele momento difícil em obediência ao Senhor, ele tinha certeza: Deus está registrando o meu lamento, está recolhendo as minhas lágrimas em um odre e está anotando tudo que estou passando nesse tempo em um livro. Em outras palavras, ele estava dizendo: por certo, no tempo oportuno, o Senhor dará resposta. Versículo 9: meus inimigos baterão em retirada no dia em que eu clamar por socorro, e assim ficará claro que Deus está ao meu lado. Esta convicção que tinha o salmista é a convicção que temos nos dias de hoje, que Deus está conosco. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio e fortaleza. É Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Que Deus em Cristo continue te abençoando. O choro da pomba nos terebintos distantes. Tuas lágrimas estão em memorial diante de Deus. Por todos os motivos que estão lhe trazendo lágrimas, servo e serva de Deus, fiel e temente a Deus, estão todas em memória diante do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a tua vida. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme na palavra de Deus. Não deixe esfriar o teu coração. Não deixe desfalecer a tua fé. Mas a cada dia renove as tuas forças no Senhor. A cada dia renove a tua fé no Senhor. Há uma disposição em Deus em proteger e livrar aqueles que nele esperam e confiam. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais, em o nome de Jesus.